Olá, família, graça e paz. Que bom estar com você, né? Aprendendo tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar. Bom, hoje eu quero falar com você sobre Acã e sua maldição. Esse é o tema, Acã e sua maldição. Bom, falamos muito sobre maldição, né? Você sabe que as famílias no Antigo Testamento eram famílias que erraram bastante, né? Como todos nós erramos, e nós usamos a exemplo delas para que nós aprendamos. O que acontece com... O que havia? Quando eles entraram em Jericó, havia uma ordenança. Qual era a ordenança? A ordenança está no capítulo 6, versículo 18. Tão somente guardai-vos do anátema. Anátema significa, né, aquilo que é maldito. Para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Então, o Senhor deixou bem claro que eles não podiam pegar nada que fosse de prata, de ouro e assim por diante, porque tudo ia para o tesouro do Senhor. E quem pegasse ia trazer maldição para si e para o arraial. O que acontece? Acontece que um homem chamado Acã, ele não suporta a cobiça. E ele ele rouba do Senhor alguns objetos e ele esconde debaixo da sua tenda. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar sobre pessoas que muitas vezes são usadas pelo inimigo para trazer maldição para dentro do seu lar e dentro da sua casa. Eu sei que você se relaciona com o mundo, você trabalha, você estuda, só que o que nós precisamos entender é que nós precisamos proteger o nosso lar e proteger a nossa família. Lembra aquele ditado antigo que os seus avós disseram que você tinha que bater o pé antes de entrar na porta de casa? Isso não foi os seus avós que inventaram, isso é bíblico. Jesus disse aos seus discípulos que quando eles não fossem bem recebidos em uma cidade, eles tinham que bater o pé em forma de tirar até a poeira que existisse nos sapatos, para que eles não carregassem, não levassem aquela maldição daquela cidade, vamos dizer assim, porque aquela maldição seria sobre aquela cidade por ter negado a abertura ao evangelho, ou então aquela casa. Então, quando você vive aí no mundo, você tem relacionamentos, e você dialoga, e você conversa, você tem que aprender a bater os seus sapatos ao chegar dentro de casa. Não trazer o seu mau humor, não trazer a sua rivalidade, não trazer a sua murmuração, não trazer esse peso para dentro do lar e dentro de casa. Seus filhos são pessoas inocentes que ainda não sabem e não têm relacionamento com o mundo da forma que você tem, e muito menos sabem relacionar-se com o mundo da maneira que você sabe. Você fez suas escolhas, já levou muitas consequências, já tem experiências, então a importância de você não fazer coisas que vá amaldiçoar o seu lar e a sua família. E a Bíblia diz assim em Josué capítulo 7, e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, eles saíram para uma peleja com uma cidade muito pequena, sem oração, sem pedir orientação da parte de Deus, e ali eles perderam 36 homens, tiveram uma derrota terrível, expressiva, né? Mandaram 3.000, perderam 1%, né? E Josué ficou muito triste, né? Ficou muito arrasado, jogou poeira sobre a cabeça e rasgou as vestes e orou e chorou. E Deus olhou para ele e disse assim: peraí, Josué, o que está acontecendo? Por que você está assim? Então, Josué capítulo 7 diz no versículo de número 11: Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, tomaram do anátema, furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Então a importância de nós termos a certeza que nós somos bênçãos, né? Sobre o nosso lar e sobre a nossa casa. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Os nossos relacionamentos, eles têm como objetivo abençoar as pessoas que nós relacionamos. Você sabia que existe antipatia, existe uma certa animosidade entre pessoas do mesmo lar e da mesma família? Você sabia que existem mães que têm animosidade com respeito a filhas, filhos com pais com filhos, irmãos com irmãos, pessoas que não se dão bem? Então, isso faz o quê? Isso traz maldição para o lar e para a casa e para a família. Você precisa entender que você precisa descobrir quais são as barreiras que existem entre você e entre seus filhos. Às vezes o seu filho ele tem um temperamento assim um tanto obstinado, uma criança que nasceu com uma ponderação a mais na questão da vontade e ele tem embates com você e você percebe isso, que vocês têm uma certa rivalidade invisível, uma linguagem emocional que não se comunica e assim por diante. Quem é o adulto da relação? Quem é a pessoa superior? Quem é a pessoa que outorga e que tem comunhão com Deus? O pai e a mãe. Então vocês precisam entender isso, entender e compreender isso. E colocar o quê? Colocar todos os muros abaixo, vencer as barreiras, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Quem sabe você está aí com seu filho adolescente e você já pegou birra, né, do comportamento desse adolescente, vocês não conseguem mais conversar de uma maneira pacífica, só discutindo, só um atacando e quando não conversam e assim por diante. Aprenda a separar seus filhos do que eles fazem. Aprenda a conquistar seus filhos por meio do amor. Aprenda a vencer os muros. Aprenda a vencer as barreiras enquanto eles ainda são adolescentes, porque quando eles ficarem adultos será muito mais difícil. Então, enquanto eles são crianças e adolescentes, nós precisamos olhar e analisar o que temos escondido debaixo da nossa tenda. O que Acã esconde, né? Acã esconde aquilo que pertencia ao Senhor. Ele esconde a cunha, ele esconde a capa babilônica e aquilo traz maldição. E a Bíblia diz assim, olha, veja comigo no capítulo 7, versículo de número 20. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, fiz assim e assim. Eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, ciclos de prata, uma cunha de ouro, e eu escondi. Aonde? Eu escondi debaixo da minha tenda. Então Josué enviou mensageiros e foram correndo à tenda e tudo estava escondido. Versículo 24 do capítulo 7. Então Josué tomou todo o Israel com ele, né? Tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha, e olha, seus filhos e filhas, bois, jumentos, ovelhas, tenda, e levaram ao vale de Acor, o vale de Acor chamado Vale da Tribulação, e eles foram todos apedrejados, todos morreram por causa de Acã, toda a família dele morreu por causa desse ato, dessa cobiça, dessa desobediência dele. Qual é a desobediência que tem trazido maldição para dentro da sua casa, para dentro da sua família? Muitas vezes você está aí, você está conivente com as capas, né, da Babilônia, com as cunhas, com os objetos, né, que são malditos, as situações, objetos assim que eu digo assim em termos simbólicos, né, com as coisas que são amaldiçoadas, quantos relacionamentos, quantas situações que não são bem vistas aos olhos de Deus e que precisam ser mudados. A pergunta hoje é: nós temos trazido bênção ou maldição aos nossos relacionamentos? O que temos trazido lá de fora? Qual é a impressão que temos dado aos nossos filhos? Quais são os ensinamentos que nós temos dado? Como você tem tratado o seu cônjuge? Você tem abençoado o seu cônjuge com o seu melhor ou você tem oferecido o pior para ele? O interessante, né, que você, às vezes você olha e diz assim, mas para quem que eu vou falar? Você fala com Deus, né? Fala com Deus, joga o seu lixo diante de Deus, sua ansiedade, suas preocupações, mas as pessoas que você ama, procura ser mais leve com elas, procura tratá-las melhor, procura confiar em Deus. Não jogue sua ansiedade no ser humano. Ser humano nenhum é responsável por sua ansiedade. Coloque sua ansiedade no Senhor. Não faça como Acã, viu? Outra coisa que eu quero salientar
é que Acã, ele tomou aquelas propriedades da parte de Deus, né? E então ele foi amaldiçoado por causa disso, porque ninguém podia pegar nada que era do tesouro do Senhor. Muito cuidado com aquilo que você tem pego da parte de Deus. Muito cuidado sobre o tempo que você não tem dado e devolvido ao Senhor e tem usufruído maneira que você quer. É seu tempo, sua distração. Muito cuidado com a sua casa. Sua casa é um lugar que tem que ser habitação de Deus, tem que ser lugar de anjos, tem que ser um lugar onde o Senhor é invocado. Então não procure invocar Deus somente na necessidade, procure colocar um trono para Ele habitar ali. Amém? Oremos. Pai, nós queremos nos livrar de todo comportamento de Acã. Não queremos trazer nada para debaixo da nossa tenda. Não queremos amaldiçoar a nossa família, Deus. Nós queremos ser bênçãos. Queremos ter relacionamentos saudáveis. Queremos ter relacionamentos, ó Deus, construtivos, que não traga, Senhor, nenhuma sorte de destruição para o nosso lar e para a nossa família. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Até o próximo devocional. Deus te abençoe.